Você entraria numa aeronave sabendo que há um terrorista a bordo que poderia dominar o piloto e fazer o avião despegar sozinho? Fiz essa pergunta a uma plateia de médicos. Claro, todos disseram não. Quem gosta de sofrer, de se angustiar? Felizmente, não havia nenhum masoquista presente. Quem sofre por antecipação? Quase todos na plateia se manifestaram. Expliquei então que se considerássemos a mente humana como a mais complexa aeronave e o piloto, o eu, a aeronave mental deles estaria em queda livre. Disse a eles que se o eu de vocês não é masoquista, se ninguém se detesta ou procura se mutilar, por que então sofrer por antecipação? Se não é o eu que produz esses pensamentos perturbadores, quem os produz? A conclusão é que há um terrorista a bordo, há um copiloto sabotando a aeronave mental. O nosso eu é livre para pensar, para organizar os dados da sua memória, mas ao mesmo tempo há fenômenos inconscientes que até então não tinham sido estudados por outros teóricos, que produzem pensamentos sem a autorização do próprio eu e que podem sabotá-lo, escravizá-lo, encarcerá-lo. O registro de tudo o que contatamos é automático e involuntário, produzido por um fenômeno inconsciente chamado registro automático da memória, RAM. Não apenas o que o nosso eu deseja será arquivado, mas também o que ele odeia e despreza. Tudo o que mais detestamos ou rejeitamos será registrado com maior poder, formando janelas traumáticas que denominam killer. Se você detesta alguém, tenha certeza de que ele dormirá com você e estragará o seu sono. O fato de o pensamento ter sido pouco investigado trouxe consequências seríssimas para o desenvolvimento da nossa espécie. Pensar. O pensamento sistematicamente nos leva a romper o cárcere de nossas verdades e abre um universo de possibilidades para compreender quem somos e também para compreender que editar a construção do pensamento numa frequência altíssima leva ao mal do século, SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, a um desgaste cerebral sem precedentes. Estamos no apogeu da medicina e da psiquiatria, mas nunca estivemos tão doentes. Estamos no apogeu da indústria do lazer, mas nunca houve uma geração tão triste e depressiva como a nossa. Estamos na era do conhecimento, da democratização da informação, mas nunca produzimos tantos repetidores de informações em vez de pensadores. Quando estudamos o processo de pensamentos, somos iluminados para entender que a loucura e a racionalidade são mais próximas uma da outra do que imaginamos. Somos tão complexos que quando não temos problemas, nós os criamos. Quem não souber dar um choque de lucidez em sua emoção e em seus pensamentos, jamais poderá dizer que é autor da própria história. Podemos nunca ser completamente livres em nosso psiquismo, mas há diferenças nos níveis de aprisionamento. Alguns visitam essa prisão em momentos de estresse semanais, outros em períodos diários de tensão, outros ainda vivem constantemente em masmorras. Parece incrível afirmar isso,
Mas o tempo da escravidão não terminou, apenas mudou de endereço. Antes, algemava-se o corpo, hoje algema-se a psique. Antes havia carrascos, hoje nós mesmos nos encarceramos. Antes, a jornada de trabalho era inumana, de 12 ou 14 horas diárias. Hoje, a jornada mental é insuportável. Nos tornamos máquinas de pensar, não descansamos. Porque não paramos de pensar, criar personagens, imaginar, produzir um filme ininterrupto em nossa mente, nem mesmo nos sonhos. Não é apenas pela vontade consciente de pensar, há algo mais profundo, que é a motivação inconsciente de alcançar a realidade das pessoas, ambientes e objetos, e assim tentar superar a inimaginável solidão gerada pela consciência. Por um lado, movimenta a construção de pensamentos através da ansiedade vital, tornando-nos homo sapiens, mas por outro, traz graves consequências, pois grande parte dos nossos pensamentos tem pouco a ver com o outro e muito a ver conosco. Nossos pensamentos estão distorcidos e contaminados por nossa cultura e personalidade, quem somos, por nossa emoção, como estou, pelo ambiente social, onde estou, e por nossa motivação, o que intenciono. Não há interpretações puras. As pessoas, por mais isentas que sejam, contaminam a construção de pensamentos, ainda que minimamente. Todavia, existem contaminações aceitáveis, que não prejudicam seriamente o raciocínio, e há outras interpretações drasticamente distorcidas. O ciúme e a necessidade de controlar o parceiro, tão comuns na juventude, são exemplos de distorções de raciocínio nas relações interpessoais. Quem tem ciúme já perdeu. Perdeu sua autoestima e sua capacidade de pensar com clareza e leveza. Quem se arrisca a andar por ares nunca antes respirados ou pensar fora da curva tem grande chance de encontrar pedras no caminho. No entanto, ninguém é digno de contribuir para a ciência se não usar suas dores, insônias nesse processo. Não há céu sem tempestade. Risos e lágrimas fazem parte do currículo de cada ser humano, em especial daqueles que são apaixonados por produzir novas ideias. Pesquisas revelam que 80% dos jovens do mundo apresentam sintomas de timidez e insegurança. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos adoecendo rápida e coletivamente. Sem dúvida, os fatores metabólicos, como o déficit de serotonina, podem estar na gênese de muitas doenças depressivas. Ainda assim, independentemente desses fatores, se o eu estiver equipado para conhecer e desatar as armadilhas da mente, terá mais capacidade de proteger o território da emoção e ser autor da sua história. Essa perturbadora síndrome produz alguns sintomas semelhantes aos da hiperatividade, mas suas causas são diferentes. Na hiperatividade, há um fundo genético. Já na SPA, estão entre as causas o excesso de estimulação, brinquedos, atividades, informação. Nos dois casos, o que preocupa é a retração de duas funções vitais: pensar antes de agir e colocar-se no lugar do outro, empatia. Publico meus livros em mais de 60 países para alertar a comunidade científica e a população em geral de que nessa sociedade fast food, onde tudo é rápido e pronto,
alteramos perigosamente o ritmo de construção de pensamentos. Observe que um simples barulho já nos perturba e já nos faz ir ao mecânico. Entretanto, muitas vezes, nosso corpo grita através de fadiga excessiva, insônia, compulsão, tristeza, dores musculares, dores de cabeça e outros sintomas psicossomáticos. E mesmo assim, não procuramos ajuda. Vivemos a vida como se ela fosse interminável. Ser sábio é aprender a usar cada dor como uma oportunidade para aprender lições, cada erro como uma ocasião para corrigir caminhos, cada fracasso como uma chance para recomeçar. Nosso eu não tem pleno controle dos instrumentos que constroem milhares de pensamentos diários. O maior desafio do eu é deixar de ser um espectador tímido e assumir no palco o seu papel fundamental como gestor da mente. Precisamos enfrentar o mal do século. Muito obrigada por curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Gratidão. As interpretações E sim, podemos melhorar. Podemos melhorar a nossa vida aprendendo a cada dia. E uma das formas é com a leitura. Eu me chamo Regina e aqui compartilho com vocês as minhas leituras.